Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Seja bem-vindo à webconferência de hoje sobre os indicadores de desempenho do novo financiamento da atenção primária à saúde. Primeiro, para acompanhar melhor essa web, nós sugerimos um material de leitura, que neste caso é a portaria 2979, de 12 de novembro de 2019, que apresenta, que lança o programa Previne Brasil, e a portaria 3222, de 10 de dezembro, também de 2019, que é a portaria que traz o detalhamento, na verdade, ela enumera os indicadores que nós iremos discutir na web de hoje. Fora isso, fora essas duas portarias, também existe um material de leitura complementar, também do Ministério da Saúde. Então, todo o material que iremos discutir hoje tem origem no Ministério. Existem 3 materiais de leitura complementar. O primeiro deles, a ficha de qualificação dos indicadores, que traz o detalhamento de cada indicador, seu objetivo, forma de interpretação, fórmula de cálculo, limitação, origem das informações, com todos os dados para você poder compor, entender e utilizar esse indicador na sua gestão. Fora a ficha de qualificação, existem 2 guias, o guia do PEC e o guia do CDS, informando por telas quais são os campos que são úteis para montar esses indicadores. Ou seja, o Ministério da Saúde ele está disponibilizando 3 materiais de leitura, fora as portarias. Mas é importante esclarecer o seguinte: esses 3 materiais de leitura, que é a ficha de qualificação no CDS, a ficha de qualificação no PEC e a ficha de qualificação nos indicadores, somente estão disponíveis no acesso restrito, dentro do CISAB, na tela de relatório de indicadores. Então é por isso que muita gente ainda não sabe. Tá? Então vamos trabalhar primeiro as novidades do Ministério da Saúde. Foi lançada a nota técnica número 3 de 2020 sobre o NASF, né? Quais são as possibilidades do NASF diante do novo financiamento. Então é importante ler a redação na qual ela foi lançada no portal do Conasems, assim como o detalhamento desta nota. Nós fizemos uma síntese porque não é o objetivo da nossa web fazer a discussão neste momento sobre o manejo do NASF, mas é necessário trazer o que mais interessante saiu nessa nota. Primeiro, estão suspensas todas as solicitações de credenciamento de novas equipes NASF. No entanto, muitos gestores caminhavam na indefinição do que fazer com sua equipe NASF. Bom, na nota técnica existem algumas possibilidades. A primeira alternativa é a composição de equipes multiprofissionais, e essa composição é livre escolha do município. O que é que isso significa? Que o município ele não precisa seguir as mesmas regras de composição de equipe NASF para compor suas equipes multiprofissionais no SENES, que irão atuar na atenção primária. Não vai ter a mesma restrição e nem número limite de profissionais, nem limitação de carga horária. Tá? Outra possibilidade, isto está lá na nota. Se o gestor quiser, ele pode manter a equipe NASF no seu município sem nenhuma alteração desta informação no SENES. Vai manter o INE, que é a Identificação Nacional da Equipe, vai manter o link com o OBS, que vai dar o SENES, e o registro de todos os profissionais, assim como o detalhamento. Outra possibilidade, inserir os profissionais nas UBS sem compor equipes, ou seja, sem INES, ou também inserir profissionais em equipes de saúde da família ou equipes de atenção primária, EAPs. Tá? Outra coisa que está na portaria, em 2021 será lançado indicador para a equipe multiprofissional. Então, se o seu município estava na incógnita, estava na pergunta o que fazer, primeiro, leia esta nota, discuta com o seu gestor e com suas equipes quais são as necessidades e metas do seu município para adequar a sua equipe NASF a uma dessas possibilidades de arranjo. Mas lembrando que não existe mais possibilidade de credenciamento de novas equipes. Isso é o que está escrito até o momento na nota técnica número 3, lançada no dia 29 de janeiro de 2020, tá bom?
Bom, a última alternativa, e é importante lembrar disso, está garantido nesta nota, que é liberdade do gestor municipal de saúde a aplicação dos recursos da atenção primária no manejo dos seus serviços. Okay? Então, existe essa pergunta muito repetitiva, o que fazer? O que fazer não existe resposta padrão, é necessário entender e analisar o contexto de cada município. Retornando para o tema da nossa web, e a gente vai relacionar esta novidade com os indicadores, né? A gente viu que em 2021 já está prometido um indicador voltado à equipe multiprofissional. Outra coisa, se um profissional que era do NASF for inserido em uma equipe de saúde da família ou uma equipe de EAP, que é equipe de atenção primária, ele deve ser alinhado com o processo de trabalho e sim, o trabalho dele deve fortalecer o atingimento dos 7 indicadores. Tá ok? Só que, antes de apresentar e discutir os 7 indicadores, existem mitos e verdades que devem ser apresentadas no objetivo de desconstruir algumas informações equivocadas que pairam entre gestores e profissionais de saúde, assessores e acadêmicos. Por que não? Vamos primeiro fazer esse jogo de mitos e verdades. O primeiro mito, indicador é coisa de quem trabalha no sistema. Isso realmente é um mito. Por quê? Indicador é uma ferramenta de avaliação de qualidade e ela agrega serviço de diferentes informações. Se é um avaliador de qualidade, quem deve ter intimidade com o indicador é tanto o gestor, que coordena todo o processo, quanto a própria equipe de saúde, que é avaliada por seus indicadores. Então, se alguém disser para você que indicador é coisa de sistema, vamos desconstruir e ampliar esta compreensão. Segundo mito, para melhorar os indicadores é necessário somente melhorar a alimentação nos sistemas. Como nós falamos no mito anterior, o indicador, ele é uma forma de avaliação, primeiro. Então, se você quiser melhorar um indicador, a resposta ela não é simples. Quais são os itens agregados para melhorar um indicador? E também, assim como os outros 6 indicadores, né? É necessário que a gestão tenha intimidade com esse processo de avaliação. É necessário você investir e conhecer os processos de trabalho da equipe de atenção primária ou de equipe de saúde da família. É necessário investir na qualidade da execução das atividades, assim como a qualidade nos registros. Não adianta ter um trabalho perfeito, brilhante, exemplar, se o registro não acompanhar a qualidade. O que é que acontece? Quando você vai gerar os relatórios, vai vir um relatório com poucos dados, dados incoerentes, e não vai ser linear com a realidade de cada equipe avaliada. Outra coisa, conheça e avalie as condições de trabalho das suas equipes de atenção primária. Para que nós tenhamos uma boa entrega de resultados, é necessário que haja insumos coerentes a cada ação. Por exemplo, como é que a gente vai bater o indicador, o percentual de oferta de exame citopatológico, se eu não consigo os insumos em todas as equipes? Significa dizer que vai ocorrer uma migração de pessoas somente para uma equipe, ou seja, você dificulta o acesso e acaba empobrecendo o resultado do seu indicador. A qualidade da alimentação no sistema é fundamental. Muitas vezes nós temos um trabalho brilhante e um registro também brilhante na ficha, que é alimentada no CDS ou no PEC. No entanto, entre a ficha e a alimentação do sistema, nem sempre é o próprio profissional que atende a alimentar o sistema. Se alguns campos deixam de ser preenchidos, os indicadores não são montados. Exatamente. Nos municípios que já têm PEC, essa interferência ela é seriamente reduzida. Por quê? É o mesmo profissional que atende, o profissional que alimenta o sistema. Isso não quer dizer 100% de segurança. A sua equipe de saúde deve ser investida para manejo adequado do PEC, para que você não deixe de registrar nada daquilo que é oferecido e realizado com o seu usuário. Então, todo o trajeto de um usuário dentro de uma unidade básica de saúde que tem PEC deve ser muito claro, deve ser registrado para agregar nos relatórios, assim como fortalecer a avaliação do seu serviço de saúde. Tá? A cultura de avaliação dos resultados. Muitos municípios acreditam que somente coordenadores e secretários pertencem a essa
atribuição de avaliar resultados, o que é redondamente errado. A gente já viu com o processo de amadurecimento dos 3 ciclos do PMAC que a avaliação de indicadores, elas fundamentam melhoria no processo de trabalho e também revisão de planejamento, revisão de apoio às equipes. Por isso, você, profissional de saúde, de todas as equipes, saúde bucal, saúde da família, EAP, NASF, equipe multiprofissional, estude os indicadores da atenção primária. Lembrando que neste primeiro ano são somente 7 indicadores, a gente vai amadurecer isso. 2021, 2022 vão ser lançados novos indicadores com outras temáticas, tá? E invista na sua equipe de atenção primária. Se nós queremos resultados melhores, é necessário e coerente investir em conhecimento, investir na melhoria de insumos, investir na relação dessa equipe com as informações e na cultura da avaliação. É necessário que haja também o desenvolvimento e a valorização da cultura do estudar. Fazer mestrado, doutorado, pós-graduação ajuda na qualificação dos seus recursos humanos. É necessário reconhecer essa importância e investir, tá? Outro mito. É possível monitorar os indicadores somente nos relatórios do PEC. Essa informação, ela somente resguarda parte da verdade. Lembrando porque esse dado é um mito. O Ministério da Saúde avalia os seus resultados por meio do CISAB, que é a plataforma que recebe os dados das bases locais. Então, ter uma base local linda não significa dizer que esses dados estejam enviados ao Ministério da Saúde. Se você não envia, o Ministério da Saúde não sabe como foi o trabalho e não avalia o indicador igual a 0. Outra coisa. Os dados na base local geralmente são maiores do que na base do CISAB. Por quê? Os indicadores, eles são montados a partir de dados avaliados, tá bom? Então, se tiver informação duplicada, informação incoerente, ela não é utilizada para compor os indicadores. É por isso que na base local, essa crítica ela não é feita e o volume de dados é sempre maior. Então, por isso, não dá para avaliar os indicadores somente analisando base local. O primeiro recorte sempre deve ser feito no CISAB, e a gente vai mostrar, e depois o detalhamento na sua base local, que pode ser o eSUS ou sistema similar, desde que ele seja coerente com os dados enviados ao Ministério. O gestor não deve acessar o portal do CISAB, isso é a atividade de quem trabalha nos sistemas. Gente, o e-gestor nada mais é do que uma grande porta para sistemas específicos. Dessa forma, o secretário municipal de saúde, o coordenador da atenção primária, coordenador da atenção básica, coordenador da saúde da família ou coordenações específicas, como saúde da criança, saúde da mulher, entre outros, deve ter intimidade com o e-gestor, intimidade com o CISAB e intimidade também com os relatórios do PEC. Tá? Nós compreendemos que esse mito ele foi fortalecido por causa do próprio histórico, quando primeiro veio o CISAB, depois o e-gestor, e as pessoas atrelavam somente a utilização do CISAB para autorizar a instalação de PEC. Hoje não é mais. Hoje você pode fazer a crítica de dados enviados, acessar uma grande quantidade de portais, tudo pelo e-gestor. Secretário de Saúde, superintendente da atenção primária e coordenadores tenham intimidade com essa ferramenta. Não deixe que essa poderosa ferramenta fique restrito a uma visão reducionista, tá bom? O gestor deve estar atento a novos relatórios. O CISAB, assim como é gestor, tem uma grande novidade, quase que mensalmente. Então é necessário acessar e conhecer não somente os relatórios, até como os materiais de leitura. Por exemplo, a nota técnica de cadastro, que está disponível na tela de cadastro do CISAB. Não está no portal da PS. Então tem coisas que a gente precisa ter mais intimidade. Outro mito. Os indicadores da atenção primária não possuem relação com os cadastros, que servem para a análise da captação ponderada. Tem gente que achou que captação ponderada era uma coisa e indicador é outra. E isso é completamente equivocado. Captação ponderada, sim, depende de quantitativo de pessoas cadastradas. No entanto, todos os indicadores da atenção primária, os 7 indicadores, os seus denominadores vêm de população cadastrada. Dessa forma, se você melhora a captação, você melhora o cálculo do indicador.
Por exemplo, como saber o número correto de gestantes? Você vai trabalhar com a estimativa do Cincinnaski? Se você trabalha com atenção primária, o primeiro ponto que você deve ter intimidade é o seu território. Então, uma base boa de informação, uma base grande, uma base atualizada vai lhe dar essa perspectiva real de quantas gestantes você tem cadastrada, quantas gestantes são acompanhadas, quantas gestantes são atendidas. Lembrando que dos 7 indicadores da atenção primária, 4 são referentes à saúde da mulher e 3 referentes à saúde da gestante, tá bom? Então, todos os indicadores do Previne Brasil estão relacionados com a base cadastral, todos. Outro mito. Não preciso me preocupar com a forma de preenchimento ou procedência dos dados e nas fichas. Indicador é forma de avaliação de serviço voltada à qualidade. Se você não dominar a forma de registro, a possibilidade de discutir o resultado, ela fica muito rasa. Então, por isso ele é um mito. Tá bom? Você não precisa dar aula de sistema, mas é necessário entender como os serviços são registrados, ou diretamente no sistema via PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão, ou através das fichas que posteriormente são digitadas, tá bom? Outro mito, só agora com o Previne Brasil estão dando importância aos cadastros dos usuários. Lembrando que é obrigação de cadastrar a população desde que o Pax foi lançado, em início de 91, posteriormente 94, com a Saúde da Família e depois transformado em Estratégia de Saúde da Família. Então, não é novidade a exigência do cadastro da população. No entanto, temos uma novidade sim, que é atrelar o repasse de recurso ao volume de pessoas cadastradas. Isso é novidade. Então, é necessário reconhecer essa construção histórica que foi feita para dizer que valorização de cadastro não é novidade. Tá? Valorização de cadastro não é novidade. Quem tem mais tempo na atenção primária sabe o que é cadastro desde a ficha A, que era a ficha de cadastro da família, e não existia cadastro individual. Tá? Era uma ficha de síntese pertencente ao antigo sistema chamado SIAB, que foi o sistema que antecedeu o sistema ESUS-AB. Outro mito. Trabalhar com indicadores é mais fácil do que a captação ponderada, mas não depende de cadastro individual. Isso a gente já repetiu, tá? Na verdade, essa tela está repetida, só para dizer que tudo está intercalado, tá bom? Tudo está ligado. Agora vamos, com calma, trabalhar a apresentação da ficha de indicadores e depois de cada indicador, tá? Por que a ficha de indicadores é importante? É necessário você saber o nome do indicador, a interpretação, saber o que é que ele mede, saber qual é a finalidade do indicador, qual é a fonte de informação, método de cálculo e da onde vai vir o período avaliado, tá bom? Por que essas informações são importantes? Para que você tenha uma compreensão qualificada, aprofundada sobre indicadores. Indicadores não são algemas. Indicadores da atenção primária possuem parâmetros que foram produzidos de acordo com análise de literatura científica e legislação, e a meta. A meta, nestes indicadores, ela está menor do que o parâmetro. Por quê? Compreende-se que o avanço dos resultados ele é gradual. Então, quando você for ver um indicador que tem um parâmetro 95% e uma meta que tem um resultado de 40%, essa diferença compreende-se que, em cenário ideal, é 95%. Gradativamente, o seu primeiro resultado esperado ao longo de um quadrimestre é o resultado da meta. Tá bom? Então, temos o parâmetro mais alto e temos a meta que ela é mais fácil de ser atingida. Tá? Então, vamos lá, partir da pergunta para as reflexões e aprendizagens. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o cálculo dos indicadores, a gente não vai dar aula de cálculo de indicador, a gente vai discutir indicador. Mas esse raciocínio serve para todos, tá bom? Entendeu o indicador, vai entender os outros 6. O indicador, para o Previne Brasil, ele parte de uma divisão. Na parte de cima está a população com uma determinada condição de saúde que é atendida pela equipe de saúde. Essa é a parte de cima. Dividida, que é essa barrinha, pelo total da mesma população
cadastrada por equipe que possui aquela mesma condição de saúde. Então, por exemplo, se eu for analisar o percentual de gestantes atendidas, o meu numerador é o número de gestantes atendidas pela saúde da família e o meu denominador será o total de gestantes cadastradas na mesma equipe. Dessa forma, a gente entende o seguinte: quanto melhor a base de cadastro, melhor o resultado do indicador. Então, vocês veem que todos os indicadores relacionam a oferta do serviço a uma população com uma condição de saúde específica. Isso é numerador. E depois relaciona isso com o todo, que é o número total de pessoas que é responsável, que está ligada a uma determinada equipe de saúde. Se você entendeu isso, você está preparado para entender os 7 indicadores da atenção primária no ano de 2020, tá bom? Mesmo que você que não goste da matemática, não goste do cálculo, se entendeu esse raciocínio, você vai entender e analisar todos os resultados que vão lhe mostrar.